bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí ao redor do mundo, você possa ter um novo insight, uma nova forma de pensar através da história de uma mulher aqui, com certeza inspiradora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vida, um pouco sobre dinheiro, sobre finanças, sobre liberdade financeira, independência financeira. Mas o cerne aqui da nossa conversa, com certeza, vai ser como viver uma vida rica e rica do que realmente importa, que é a proposta da nossa convidada de hoje, que é a Ana Oliveira, do É da Sua Conta. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Pamela. Deixa eu terminar de fazer a tua apresentação. Então, a Ana, que é educadora e mentora financeira, ela é empresária, fundadora da plataforma de educação financeira para pessoas e para negócios, o É da Sua Conta, e ela também é colunista do ND+. Além de outras coisas, né, Ana? Sim. Aqui são os papéis só de trabalho, né? É só falando em trabalho. Mas ela é natural de São Paulo, então não é nenhuma novidade não ter manezinhos aqui na ilha. É verdade. Uma paulista, 41 anos, casada, com uma filhota de 15, vivendo a adolescência, então, por agora. Isso mesmo, mãe de adolescente. Ana, a nossa conversa de hoje é muito baseada... Vamos falar sobre dinheiro, mas eu acho que mais que isso é trazer para as mulheres a essência da tua história, da tua jornada com o dinheiro, né? De onde você estava, para onde você está hoje, do que você se orgulha, do que você não se orgulha. E nesse sentido, até para te passar a palavra, já vou começar te perguntando se a administração financeira, se você sempre se orgulhou da sua administração financeira. Sim, não, por quê? Essa é uma ótima pergunta, porque hoje eu estou na cadeira de educadora financeira. E muitas pessoas olham para mim e podem pensar, nossa, ela já acordou assim, já nasceu assim, Talento, sempre foi nato. assim. Isso, é natural. E é muito interessante porque o dinheiro sempre foi um ponto de sofrimento na minha vida. Inclusive, eu digo que eu vivo com o É da Sua Conta a minha cura. E muitas pessoas, quando a gente fala sobre empreender, trazem isso, de que eu trouxe para o mundo uma solução para um problema que eu tinha. E foi assim que nasceu o É da Sua Conta. Então, eu mesmo sendo administradora de empresas, trabalhando em banco, certificada Ambima, então tudo que você pensar a respeito de finanças e investimentos e facilidade com números e planilha, essa pessoa sou eu. Conhecimento tinha. Muito. E, inclusive, eu naturalmente nasci uma pessoa que gosta de números, que é difícil, né? Geralmente a gente fala, quem gosta de matemática? Ninguém levanta a mão na sala, né? Eu, ao contrário, sempre gostei muito Sim, de também, números. sempre amei. Sempre amei. Mas o interessante, isso que me trazia bastante sofrimento, é que mesmo assim, eu não conseguia ter uma relação saudável com o dinheiro. Ou seja, eu não conseguia evoluir através do dinheiro. Eu passava sempre uma vida gastando cada vez mais. Então, eu sempre fiz muito dinheiro. Isso eu sempre consegui fazer. Mas na mesma velocidade que eu fazia, eu gastava, e às vezes até mais do que eu tinha, me endividando. E isso foi durante 22 anos, que foram exatos 22 anos que eu fiquei na CLT. E eu simplesmente não conseguia fazer aquilo que eu já sabia que eu deveria fazer. Isso até quantos anos, então? Olha, foi 2015, então é mais ou menos 8 anos atrás, né? 8? Tinha um pouco mais de 30 anos. Então, eu comecei a trabalhar aos 13, então foi uma vida inteira praticamente ali, 2 décadas, foi só ganhando cada vez mais, tendo cada vez mais dinheiro e gastando mais, me endividando, escondendo as coisas que eu comprava primeiro da mãe, depois quando eu casei do marido. E assim eu ia vivendo, sabendo que não estava certo, mas eu não conseguia encontrar a solução. Qual foi o ponto, quando tu disse assim, não, eu preciso mudar? Foi num dia que, depois de síndrome do pânico, insônia, porque isso é muito interessante, a gente não percebe
o quanto o dinheiro interfere na nossa saúde mental também. Né? Essa ausência de educação financeira nos traz um sofrimento que a gente não percebe e é muitas vezes silencioso. E comigo foi assim. Até que um dia a minha filha, hoje ela tá com 15, então na época ela tinha de 7 para 8 anos, ela veio assim com um par de sapato meu na mão e disse assim: mamãe, deve ter alguma coisa errada, porque tem sapato teu no teu guarda-roupa, tem sapato no guarda-roupa do quarto de hóspedes e eu acabei de encontrar um par de sapato teu no meu guarda-roupa. Até quando? É muito sapato, mãe. E aí, quem é mãe, você é mãe também, tudo que a gente quer para o filho é construir uma identidade para a criança, mostrar através do nosso exemplo, né? O quanto eles vão ser bons cidadãos para o mundo, boas pessoas. E ali eu percebi que eu não estava sendo a mãe que eu gostaria de ser para minha filha. Não era essa mulher que eu gostaria que ela se lembrasse como referência, que tinha um monte de sapatos, né? E aí, naquele momento, é como se tivesse virado uma chave, que eu olhei para minha filha, olhei para dentro de mim e conversei comigo ali em segundos e falei assim, não, nós vamos resolver isso. E aí, o que eu fiz para resolver? Eu saí dali e eu fui nos armários. E eu comecei a tirar todos os sapatos e colocar tudo pro chão. E comecei a contar. Eu nunca tinha feito isso. Inclusive, esse é um exercício que eu faço com as minhas alunas hoje. Comecei a contar e a catalogar tudo que eu tinha. Quando eu cheguei, Pamela, no número de 180, aí eu parei. Tinha mais. Eu parei e tinha uma montanha de sapatos. E aí eu me dei conta de que eu tinha me tornado uma compradora compulsiva, sem perceber. Porque tinha sapato escondidinho, porque tá tudo bem, a parcela cabe no bolso, daqui a pouco entrava um dinheiro, daqui a pouco via o que eu ia fazer. E aí eu comecei num processo de autoconhecimento para me curar, porque eu me vi ali com um problema que eu não estava mais conseguindo resolver sozinha, mesmo sendo especialista em finanças. Porque eu entendi que não era mais sobre o meu dinheiro, era sobre a Ana. Alguma coisa estava acontecendo comigo, eu não estava percebendo. E aí, naquele momento, eu encontrei, na verdade veio uma ideia, né? Eu falei assim, bom, eu vou começar então fazendo o seguinte, vou vender esses sapatos. Aí comecei a separar o que eu não usava mais e criei um negócio que chamou Brechó Use de Novo. Isso lá em 2015. Então, eu montei um brechó para vender as minhas coisas, que daí já virou bolsa, já comecei a pegar um monte de coisa, né? E é muito interessante porque nesse universo daí do brechó, eu comecei a encontrar outras mulheres que estavam vivendo o mesmo drama que eu. E ao olhar para essas mulheres, se tornou um espelho para mim. Eu comecei a pensar, olha só, tem mais mulheres que passam pelo que eu passo e que não estão encontrando uma solução. E o universo, ele é tão, eu digo assim, tão valioso no sentido de que quando a gente começa a se movimentar de verdade, as coisas surgem, as soluções. Que olha só, no meio disso, do brechó, que eu comecei a desenvolver esse negócio, e foi um negócio que deu muito certo, eu fui buscar uma consultoria para o meu negócio. E quem era a minha consultora? Tua sócia. Minha sócia hoje. Isso foi em 2015. Mas na minha cabeça nunca passou ter uma empresa de educação financeira, porque eu nunca nem tinha ouvido falar de educação financeira. Aí um dia eu tava lá no Google e me veio a palavra, e as pessoas às vezes pensam assim, como assim me veio? Me veio a palavra educação financeira. E eu coloquei no Google, educação financeira. E veio uma formação de educador financeiro em São Paulo. E eu falei, quer saber? Eu vou lá. Vou lá porque o brechó não estava resolvendo. Era um negócio, ok? Virou um negócio. Mas eu ainda continuava sendo a pessoa que sofria querendo comprar as coisas. E fui fazer o curso de educação financeira.
Quando eu chego na turma, quem tá lá na sala? A sócia. A sócia. Quando eu olhei a Letícia, o nome dela, eu olhei e falei, não é possível. Não é possível. O que você tá fazendo aqui? A mulher disse, não sei, vim fazer também o curso. E fizemos juntas a formação de educadores financeiros, foi em 2016. E aí, no curso, eu descobri, Pamela, uma forma de olhar para o dinheiro, de me comportar a respeito do dinheiro que eu nunca tinha ouvido falar. Nas cadeiras de administração, de gestão, de finanças, de investimento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre sonhos, sobre planejamento, mas sobre você pensar no seu ser antes do ter. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E eu me apaixonei por isso e comecei ali a trabalhar a minha cura de fato. E aí eu mergulhei nisso. Aí eu fui fazer um curso de psicologia econômica, terapeuta financeiro, coach. E aí eu comecei a construir toda uma metodologia para mim. Em quanto tempo tu conseguiu sair de um buraco financeiro, pode-se dizer assim? Sim, sim. Pensa no buraco fundo. Né? Demorou 2 anos. 2 anos eu saí do endividamento e me tornei investidora. Só que no meio desse tempo, eu tive 5 negócios além do brechó. E aí eu também mergulhei no empreendedorismo. E eu comecei a desenvolver habilidades por conta do empreendedorismo que eu não desenvolvi no CLT, não é? Então, eu comecei a juntar tudo isso, né? E continuei com o relacionamento com a Letícia, criamos uma amizade. Até que em 2018, final de 2018. Então, veja, começou tudo em 2015, comecei todo esse processo. Aí, em 2018, eu estava lá na minha casa. Nisso, eu já tinha tido brechó, hamburgueria, salão de beleza, um coworking. Tive uma consultoria bem tradicional, financeira também. E aí, em 2018, eu estava no meu sofá e eu escutei, juro, eu escutei uma voz dizendo para mim, é da sua conta. Eu sei quem é essa voz. Depois a gente conta quem é essa voz. E aí... Ele se chama De Repente, as pessoas chamam ele de Repente, ou aconteceu do nada. Isso. Do nada. E do nada, né? E aí eu parei, assim, é da sua conta. E aí veio todo o modelo de negócios do é da sua conta, né? É da sua conta cuidar do nosso dinheiro? Sim. Mas também é da sua conta cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa felicidade, cuidar da nossa família, cuidar da nossa fé. Cuidar de tudo aquilo que nos faz mais feliz. E aí eu tive essa iluminação, essa ideia, esse de repente, E aí eu mandei uma mensagem para um designer. Lembra que eu já estava estudando empreendedorismo. Então eu já estava em movimento, já conhecia várias pessoas. E aí eu falei assim, faz uma logo para é da sua conta, para esse nome. Aí ele fez, já fez na hora. E aí eu, beleza. Peguei, passei a mão no telefone, liguei para Letícia. Olha só, eu tive uma ideia. Lembra lá no curso que a gente falou que tinha muita vontade de fazer alguma coisa juntos e tal? Vamos montar uma empresa que vai chamar É da Sua Conta? E a gente vai levar para as pessoas e para os negócios de educação financeira para as pessoas serem mais felizes e mais leves com o seu dinheiro? Vamos! E aí, depois de 2 meses, a gente estava inaugurando, trazendo o É da Sua Conta para o mundo, que foi em fevereiro de 2019. E em março de 2019, a gente fez o nosso primeiro evento presencial, que é o One Day for Money, que em dezembro desse ano está indo para a 12ª edição. Então, lá se vão 4 anos e pouquinho, dia da sua conta. E eu digo assim que hoje eu trago aqui, né? Eu estou numa cadeira não só de expertise técnica, mas principalmente eu vivenciei toda essa transformação e essa virada de chave. A gente tá num meio, né, que as pessoas falam muito sobre isso, né? Geralmente a tua dor é algo que tu vai depois poder ajudar, se tu superar, né, passar por esse processo de superação, tu vai conseguir ajudar. Quando tu fala, né, dessa compra compulsiva, tem a questão do autoconhecimento, mas para cada um existe uma forma de entorpecimento em um nível
e de uma forma, né? Tem pessoas que usam o álcool, tem outras que usam as compras, outra usam a comida e assim por diante. A gente está tampando alguma coisa. A Brené fala bastante sobre isso e uma das coisas que ela fala é que o entorpecimento é uma forma de uma armadura, de tu viver com uma armadura se entorpece. E o maior problema de entorpecer é que a gente não consegue entorpecer só a dor, só o que está doendo. A gente entorpece também a luz, todas as coisas boas que a gente poderia viver, né? Então, essa coisa de sair desse modo de quero tampar essa dor, esse buraco aqui com qualquer coisa que preencha e não olhar o que está faltando. Qual que é a dor que tu tenta preencher com esse excesso de compra, com esse excesso de comida, com esse excesso de álcool, com esse excesso de qualquer outra coisa que entorpece a tua dor, que te dá um... Tá bom, agora parece que esse potinho aqui foi preenchido e eu posso seguir para a vida. E logo ele já tá vazio de novo, porque tu não olha para o que tá doendo, né? Pensando nisso, né, e que a gente começou, o episódio falando sobre ser rica no que importa, eu queria te perguntar o que é ser rica no que importa? É justamente entender que não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Então, quando a gente fala né, você falou muito bem sobre essa questão que não é só compras, tem certas coisas que a gente acaba fazendo que até parecem bacanas, do tipo, eu conheço muitas pessoas que se entorpecem de cursos, de viagens, de coisas para os filhos, né? De se ocupar até o tempo, ser uma pessoa muito ocupada e não produtiva, né? Justamente para mascarar alguma coisa. Então, o dinheiro, ele está em tudo. Então, se eu estou comprando, no meu caso, sapato, eu precisava de dinheiro. Se é álcool, isso vai custar, porque tudo custa alguma coisa, falando sobre dinheiro. Então, no momento que eu entendo que não é só sobre dinheiro, que o dinheiro ele está no meio das nossas escolhas, a pergunta é, por que você faz o que você faz com o seu dinheiro? Porque o dinheiro, ele é para gastar. É isso que eu digo assim, as pessoas falam, ai, graças a Deus, não tem que ficar economizando, né? Não, o dinheiro é para gastar. Porém, gastar o dinheiro que a gente tem com aquilo que realmente importa e no momento certo. O ponto é que a gente passa uma vida antecipando desejos. E aí a gente fica sem dinheiro para aquilo que realmente importa. Então, antes de eu pensar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, é pensar assim, o que realmente te importa? Você gostaria de ter mais do quê? E te dou um exemplo. Teve uma aluna que uma vez disse assim para mim, Ana, eu gostaria de ter mais tempo com os meus filhos, mas isso o dinheiro não compra. Eu falei, vamos pensar se o dinheiro não compra? Como é que está precisando na tua empresa para você ter mais tempo livre, por exemplo, para trabalhar meio período? E o outro período você ficar com o teu filho. Eu precisaria contratar. E para contratar, o que precisa? Dinheiro. Então, precisa de dinheiro também para ter mais tempo com o teu filho, certo? Certo. Então, como é que a gente vai faturar mais no teu negócio hoje, durante um período? Então, os próximos 6 meses eu vou, foco em criar algum produto, em criar alguma entrega, aumentar o meu faturamento, ou eu vou reduzir o meu padrão para poder precisar de menos dinheiro, para que eu possa ter aquilo do que mais me importa, que é mais tempo com meu filho. Mas o dinheiro, ele está em tudo. Até se a gente quiser ter paz, é preciso ter dinheiro. Então, eu quero ter mais tempo para mim. Ok, e eu sou mãe. Você pode comprar tempo. Você pode contratar uma rede de apoio, se você não tem. Então, o dinheiro, ele é importante para isso. Sim, é o meio, né? Ele Exato. te dá acesso, ele te dá uma forma de ter aquilo que talvez seja escasso na sua vida. Ele te dá possibilidades. Né? O dinheiro, ele nos entrega possibilidades, mais ou menos. É que às vezes a gente olha, assim, parece que o dinheiro é o malvado da história, né? Como se ter dinheiro, como se trabalhar com essa coisa de falar sobre o dinheiro, e, enfim, tu
se torna uma pessoa materialista. Às vezes não, é justamente o contrário, né? Tu quer ter isso aqui resolvido para que o que realmente te importa está assegurado, que tu tenha tempo de qualidade com teus filhos, ou com a tua família, ou com Deus, ou com qualquer outra coisa que faça sentido, né? Exatamente. Na tua vida. E aí é muito interessante porque eu também vivi essa transformação. A mesma criança que aos 7 anos me chamou a atenção dos sapatos, em 2020 e 2021, foi ali na pandemia que a gente estava super ativa nas redes sociais, e aí fazia aulas e lançamentos no meio da minha sala, e uma das minhas hashtags é "Eu nasci para ser rica", né? E aí eu tava lá, eu nasci para ser rica, eu nasci para ser rica e tal, né? E fazendo a aula. Quando terminou essa aula, eu lembro até hoje, a minha filha tava lá assistindo, daí ela me chamou num canto e disse assim: "Mamãe, quando eu começar a ter dinheiro, a fazer dinheiro, eu quero fazer o teu curso". Daí eu disse assim: "É mesmo, minha filha? Por quê?" "Porque olha só, mãe, você se separou do meu pai, que nesse meio do caminho teve um divórcio. E com o meu pai, você tinha muito mais dinheiro, né? A gente morava num lugar, assim, super nobre e tal, e eu fui para uma cidade mais simples, eu reduzi bastante o meu padrão de vida. Porque eu estava endividada e tudo mais, eu precisava dar essa virada. E hoje, você tem menos dinheiro, porque eu vejo que você anda com um carro mais simples, você faz menos coisas do que quando você estava com meu pai, só que você está muito mais feliz. Hoje você é uma mulher, mãe, que você sorri muito mais. Você era tão brava, tava sempre reclamando. E agora você tá feliz, você tá sorrindo, teu olho brilha, eu quero aprender. Como é que com menos dinheiro você é mais feliz?" Então, o ponto não é que a Ana não tem ambição, muito pelo contrário. Mas quando eu falo eu nasci para ser rica, é rica do que me importa. E o dinheiro vai me trazer possibilidades. Mais ou menos. Então, se me importa ter um baita de um carro, eu vou precisar de mais dinheiro. Se o baita do carro não me importa, também tá tudo bem. Então, o que mais te importa? O problema não tá no que você adquire. O problema tá no que você adquire no automático, sem perceber. E a psicologia econômica também nos ensina sobre vieses, né, comportamentais. E quando a gente tem experiências, a gente cria caminhos cognitivos na nossa mente muito mais positivos do que quando a gente só tem coisas. Então, é também observar se as coisas que você tem te geram sensações, experiências. Quer ver só? Hoje a gente falou sobre a nossa roupa, né? Ah, você tá linda e tal, não sei o quê. Então, vestir essa roupa para vir aqui hoje me trouxe para essa experiência. Isso é bom. Não foi à toa essa roupa. Foi tudo pensado para gerar a experiência de eu estar aqui com você nesse podcast falando sobre algo tão importante para mim, que é a minha empresa, que é o meu negócio, que são as minhas soluções. Os teus sonhos. Os meus sonhos, né? Então, não é sobre a roupa. O carro, né? Então, o carro também gera uma experiência. Um carro de 200 mil vai te gerar uma experiência diferente de um carro de 20. Então, E se talvez você gosta de não dirigir, se importe com a experiência, né? Exatamente. Eu digo isso de carro porque eu amo dirigir. Eu gosto de velocidade. Eu gosto de me sentir, assim, num carro, assim, sabe? Potente. Se ele tiver roda e volante, já tô super feliz. Então, entende? E tá tudo bem, porque somos pessoas diferentes. Então, não é sobre o outro, é sobre nós. E na medida que a gente vai criando essa confiança em quem nós somos e aprendendo quais são as nossas reais verdades e não as verdades que a gente se convenceu porque alguém nos falou, porque a gente viu alguém fazendo, aí o jogo começa a virar. Porque, inclusive, as pesquisas comprovam, né, que pessoas insatisfeitas gastam mais.
infelizes, né? Porque elas têm que preencher aquele vazio e daí a gente entra no entorpecimento, né? E vira esse ciclo. Queria saber se tu consegue identificar nas mulheres algum padrão de erro ou insatisfação que leva ela para o erro. Uhum. Sim, um padrão das mulheres, com certeza, é tentar se encaixar nas caixinhas. Então, por exemplo, mães. Então, a caixinha do eu preciso dar conta de tudo. Preciso dar conta de ser a melhor mãe, de ser a melhor esposa, de ser a melhor profissional. E aí fica naquele... Isso gera um estresse. E aí, quanto mais cortisol a gente tem, quanto mais estresse a gente produz, a gente fica mais infeliz e a nossa capacidade cognitiva reduz. Porque tudo é sobre decisões. Então, quanto mais decisões a gente precisa tomar, e o estresse nos leva a isso, né? A gente pensar demais, a gente reduz a nossa capacidade de fazer escolhas melhores. Então, aí o que a gente faz? A gente começa a tentar compensar. Então, a mulher tem muito isso, assim, isso é muito padrão, de Mulher Maravilha. Então, eu preciso dar conta de tudo. Preciso estar linda, preciso estar magra, preciso estar, sabe? Todas as áreas têm que estar perfeitas. Exatamente, exatamente. E quando a gente vai observar os homens são diferentes nesse aspecto. Né? Eu também vejo, assim, olhando até para minha história, que parece que essa posição do ser rica, de assumir essa verdade, você quer... Como assim? Você quer ser rica? E eu até tô lembrando aqui de uma situação bem engraçada. Eu faço um grupo que se chama GD, né? Que é Grupo de Discipulado toda semana. E uma das... Sabe aquelas coisinhas que dá atrito e tal? Foi justamente isso. As mulheres falaram, tu fala de dinheiro sobre o tempo todo. E para mim é tão normal, assim, falar, não, que mulher que tem que querer mais, riqueza é uma possibilidade, não sei o quê, mas não é bem visto, porque a gente fica com essa ideia de que o dinheiro é ruim, né? Que pode ser uma coisa ruim. E daí a gente não assume essa responsabilidade de realmente de ser próspera, de ser rica do que importa. É de tempo, é de dinheiro, é dos dois, né? Porque para você ter uma liberdade de tempo também e conseguir colocar isso numa ordem, né? Então, poxa, eu estou trabalhando aqui, me dedicando, formando um patrimônio que vai me proporcionar ser rica do que importa, que talvez seja de experiências, de tempo de vida, de saúde, de autocuidado, mas não dá para botar as coisas antes. Então, assim, se agora eu não planto, se eu não procuro ter uma reserva que vai me garantir isso que eu quero ser rica, eu também não vou conseguir usufruir lá na frente, né? E eu vejo que existe uma dificuldade das mulheres de assumir essa responsabilidade totalmente com o seu futuro, com o seu destino, de dizer, eu posso, mas eu tenho que fazer algo a respeito disso. Então, eu posso ser rica? Posso. Eu quero realmente ser rica? Tudo que eu tenho que fazer, todas as coisas que eu tenho que abrir mão, seja de trabalho, seja de tempo, seja de vida, para que isso aconteça, por mais que seja um motivo nobre, o que é um motivo nobre, né? É que, primeiro, assim, dinheiro a gente produz, né? Então, a gente sabe, a gente entende isso. Só que o nosso inconsciente, ele vai sempre nos trazer para o lugar de prazer. Imediato. Imediato. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de enriquecer, né? Seja enriquecer do que mais... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero enriquecer também de muito dinheiro. Então, eu falo e sempre falei isso desde pequena. Então, para mim é muito natural, mas para a maioria das mulheres, não. Então, quando a gente fala sobre eu vou produzir dinheiro, a gente sabe que são necessários, sim, a gente fazer algumas escolhas. E a gente, por exemplo, quando a gente fala de investimento, a disciplina é fundamental. Ninguém cresce na bagunça. E aí, de repente, aquele momento que você ia estar lá relaxando, sei lá, assistindo um filme, uma série, fazendo qualquer coisa, você vai estar lá controlando, organizando, planejando, acompanhando, tomando a rédea da sua vida. Isso dá trabalho. Então, nem sempre a gente quer ter trabalho. E tá tudo bem também. Só que a gente não consegue ter tudo.
né? Em psicologia econômica, a gente aprende que dá para ter tudo na vida, não ao mesmo tempo. Então, é uma construção. Hoje, depois que eu aprendi educação financeira, eu comecei a fazer algumas contas que eu não fazia antes, eu me dei conta que durante esses 22 anos que eu fiquei endividada, eu poderia, com R$ 120 por mês, durante 22 anos, ter acumulado R$ 120 mil. E depois desses 22 anos, na verdade, eu saí desses 22 anos com uma dívida de R$ 88 mil. Então, a pergunta não é sobre, mas vai demorar muito tempo, mas aí eu vou ter que esperar, eu posso morrer, né? Uhum. Eu posso morrer, e aí, imagina, 20 anos é muito longe, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. E o que a gente realmente está fazendo para garantir que o nosso futuro seja um futuro sustentável? Não é? E isso é a vida adulta. E que tu se orgulhe, né? Chegue no final e diga, não, realmente eu construí. Isso foi consciente, não fui levada até esse momento. É que a gente vive pensando também em uma época que eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje, assim, com certeza. Muito pelo exemplo, mas posso falar depois sobre isso. Mas a gente é levada, a gente vive a vida sem tomar consciência de que aquilo é uma coisa que precisa ser olhada, que dinheiro precisa ser olhado, que precisa ser avaliado, os gastos, e ao invés disso a gente só tenta tampar o buraco. Então, esse mês está pago, não, esse boleto aqui faltou, mês que vem, então, né, o cheque especial, o cartão de crédito, parcelo em X vezes, cabe no meu bolso nesse mês, é o que importa, e eu não olho para o futuro nunca. Mas esse futuro, ele chega, né? Eu vou morrer amanhã, eu não sei se eu vou viver até não sei o que. Beleza, e se tu viver? Isso. E se tu viver, o que Se tu... morrer, morreu, né? Se Mas morrer, e se beleza, viver? E se viver? E o plano B, né? E a parte de como você vai estar, você vai ser escravo a vida inteira de ter que trabalhar a hora bunda da cadeira ou qualquer outra coisa que você tenha que fazer hoje, né? Sem pensar que as coisas podem acontecer. Um ponto bem importante, Paloma, que eu acho que é importante a gente trazer, é que tá tudo bem pedir ajuda. Porque você sabe que ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro. E falando em mulheres, inclusive, muito menos. Menos ainda. Né? Então, se a gente for trazer a questão feminina com relação a finanças, o quê? Há 30 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, mas não muito mais do que isso, a gente não tinha CPF próprio. A minha avó usava o CPF do meu avô. A gente não tinha autorização para viajar, para se divorciar. Então, veja o caminho que é importante a gente fazer, não só técnico, mas emocional, para que a gente possa se tornar mulheres confiantes com o nosso dinheiro, com a nossa profissão também. 93% hoje das mulheres brasileiras não se sentem seguras em administrar o próprio dinheiro. Então, a gente vai fazer dinheiro, a gente faz dinheiro, só que a gente não vai aprender a lidar com esse dinheiro. E aí ficamos o quê? Exaustas. Porque aí cada vez... reféns. Ou reféns, porque eu fico cada vez... Só faço dinheiro, cada vez mais dinheiro. E eu não vejo o resultado disso. É muito comum. As mulheres virem até nós e falarem assim, eu tô cansada porque eu só trabalho e pago contas e eu não vejo o resultado disso. Então, peça ajuda, tá tudo bem a gente aprender. A gente não... Eu vejo, assim, as pessoas gostando muito de aprender, e é super importante, sobre marketing, sobre vendas, sobre várias coisas. Mas sobre dinheiro, ninguém vai buscar ajuda. Com certeza, essa era uma coisa que tinha que mudar na educação, né? Educação financeira, nutrição, são coisas tão importantes que deveriam estar lá na base, né, dessa educação e não é a nossa realidade. Mas, Com enfim. certeza. Ana, queria conduzir a gente para o final. Sei que tem várias coisas, mas eu queria ir para uma parte que, se tu puder dar uma dica prática de falar com essas mulheres que estão começando nesse caminho de se dar conta que depende delas, de se autorresponsabilizar e de olhar para o dinheiro delas. O que elas podem fazer, por onde elas podem começar? Então, vamos lá. Primeiro, deixar o exercício aqui para encontrar a resposta para a seguinte pergunta. Por que eu quero ter dinheiro? Né? Então, qual é o teu
motivo. Por que todos os dias você está acordando para produzir dinheiro? Para quê? Que vida você gostaria de viver? É muito importante que a gente traga essa chancela para o dinheiro. E depois é a gente descobrir para onde vai o meu dinheiro. Que é a fase da gente ir lá, olha o extrato, olha a fatura do cartão. Porque tem muitas pessoas que não olham nem o extrato, sabia? Não abre o extrato bancário. Medo. Eu atendo mulheres que, assim, suam frio, dá nervoso. Hoje teve uma aluna que me chamou para dizer assim, Ana, você paga junto comigo as minhas contas? E isso é tranquilo, é tudo bem, no sentido que tá tudo bem se você é essa mulher, é essa pessoa. O importante é que a gente tenha coragem de dar esse primeiro passo. Então, busque ajuda. Lá no nosso site, a gente tem uma planilha gratuita que vocês podem baixar também, edasuaconta.com.br. No nosso Instagram, todo dia tem conteúdo. Eu digo assim, a gente não precisa mergulhar direto no rio. Pode estar gelado, a gente não pode estar preparado para isso, ou nem ter aprendido a nadar naquele rio. Mas coloca só um dedinho, depois o segundo dedinho, o terceiro, até estar o pé inteiro, depois o outro pé. Vai aos pouquinhos. Então, perceba o teu ambiente, perceba as pessoas que estão perto de você. Quando a gente começa também a ajustar as nossas relações, a gente também começa aos pouquinhos e se transformando. Até tem uma frase que eu gosto muito, que é do Gustavo Cerbasi, que diz assim, diga-me com quem andas, que te direi quanto ganharás. Então, o nosso ambiente, as nossas relações também vão fazer diferença na nossa vida. Na época que eu era muito consumista, eu só andava com pessoas que o tempo inteiro falavam sobre compras e aparência. E quando eu vim para o lugar de autoconhecimento, eu comecei a ir para rodas que estavam mais preocupadas no ser. E aí eu comecei também a me transformar. Então também a gente olhar para isso, para o nosso ambiente e buscar estar em mesas onde a gente mais escute do que fale. Que a gente tenha realmente aprender coisas de valor. Sim, esse é a forma de transformação, né? Primeiro é mudar a mentalidade, os pensamentos, as narrativas que estão na sua cabeça que você precisa alterar para que você consiga, daí sim, gerar novas ações e mudar o ambiente. Então, são os 3 pilares. Eu incluiria o 4º, que é escute a voz de Deus, que é esse, o do nada, essas coisas que acontecem, assim, né? Porque eu acho que é essencial. Mas, com certeza, mentalidade, ações e ambiente é isso que vai te transformar em qualquer área, né? Quero um corpo melhor, quero mais dinheiro, quero empreender, quero qualquer outra coisa. Essas 3 coisas andam juntas. Às vezes a gente não consegue mudar o ambiente totalmente por conta da nossa situação, mas um livro, um vídeo, um filme, um podcast, isso tudo te transforma, né? Te leva lá. Ana, queria te agradecer muito pela contribuição, pelo coração aberto. Nasci para ser rica, é isso? Eu nasci para ser rica. Eu nasci para ser rica, eu também nasci para ser rica. Vamos aí fortalecer com certeza esse movimento e a gente vai deixar aí suas redes sociais, porque eu tenho certeza que as mulheres vão ganhar muito em conhecer mais elas mesmas, né? O que elas querem para elas, sem decisões automáticas. É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero que tenha sido um papo bem rico para todo mundo. Com certeza. Acho que um de muitos. Até o próximo podcast. Até.